Olá, sejam muito bem-vindos para a nossa aula 25 do curso Estudando o Ambiente R, mais especificamente o R básico. O projeto é que é Estudando o Ambiente R. Eu sou o Ben David. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir para que, se vocês que nos assistem ainda não se inscreveram em nosso canal, se inscrevam, deem um like e ative o sininho para que o alcance de mais pessoas se faça necessário e que tenham interesse no estudo do ambiente R. É um imenso prazer estar aqui com vocês compartilhando conhecimento. Em nossa última aula, aula 25, nós estamos com o objetivo de preparar todos vocês para o próximo curso, que é o R intermediário. Então, percebam que nesse curso nós vimos desde coisas mais básicas até coisas mais complexas. Percebemos que muitas coisas, em termos de exemplos, na videoaula, foram coisas relativamente não básicas, já atingiriam um certo conhecimento, poderia até ter sido abordado no curso intermediário, mas achamos por necessário passar essas informações, uma vez que as videoaulas são um complemento do livro do qual foi desenvolvido para o curso. Então, se faz necessário que todas as videoaulas que vocês assistiram até agora vejam os capítulos respectivos que abordam cada tópico desse e complementem com outras referências que está justamente no capítulo 1. Temos um referencial teórico de livros adicionais disponíveis gratuitamente, em que vocês podem complementar a leitura do R básico. O que vamos fazer na aula de hoje é simplesmente mostrar o algo a mais que teremos como aprofundamento da linguagem R. Vamos entrar na parte intermediária, em que vamos entrar nos paradigmas da linguagem de programação. Vamos ver mais características que existem no ambiente R que não conseguimos abordar no R básico. Antes de mais nada, gostaríamos de enfatizar a nossa filosofia de publicação com o selo Democratizando Conhecimento, para afirmar que pelo menos uma das vias de publicação de nossos materiais serão disponíveis de forma gratuita e de livre acesso. Gostaríamos de enfatizar também e de reforçar o apoio que temos do SEAC, do qual vai emitir os nossos certificados, e ao FSJ, a instituição a qual faço parte, que nos dá essa liberdade de podermos, com os estudos aqui internos dentro da academia, podermos expandir esse conhecimento para toda a sociedade e darmos uma certa qualidade nesses nossos materiais e que tudo isso seja disponível de forma gratuita. Por fim, nós temos o nosso livro de apoio, que é justamente esse que eu falei no início da nossa apresentação, de que esse é o R básico, em que esta apresentação, bem como mais materiais, aqui na tarja você pode ver o link para acessar a página do próprio curso, bem como do livro. O livro, fisicamente, ele é comercializável, mas se assim não houver interesse, a forma digital é de livre acesso. Dá uma olhada na página do curso, para quem já está ambientado e já acessa a nossa página, já entende esse HIT, mas para aqueles que estão pela primeira vez, vocês vão ter acesso não só a essa apresentação, bem como mais materiais. Vale a pena dar uma acessada e pesquisar um pouco mais nessa nossa página do curso. Bem, então, como essa figura nós apresentamos lá nas nossas primeiras aulas, enfatizamos aqui, demos uma abordagem sutil dentro desses três princípios, que é o princípio do objeto, o princípio da função e o princípio da interface. O princípio da interface não entramos muito, porque vamos dar esse enfoque lá no R avançado, em que vamos entrar no submundo da linguagem R,
tentando esmiuçar a linguagem C com linguagem Fortran, também entrando na linguagem S, acessando e vendo como é que ocorrem essas interconexões com a própria linguagem R em si. E nesse módulo intermediário, o que nós vamos fazer é aprofundar um pouco mais os princípios do objeto e da função. Vejamos, o que é que nós temos para o próximo módulo? Vamos fazer um aprofundamento sobre os objetos, associando com a tipagem da linguagem C. Então, nós vamos entrar em funções específicas que só internamente os próprios mantenedores utilizam. Isso a gente vê em poucos materiais, determinados comandos em que a gente pode entender as características mais profundas de como os objetos têm em suas características lá nas conversações quando nós falamos em termos de baixo nível, quando esses objetos são criados lá na linguagem C especificamente. Então nós vamos ver características tais de que a nível de usuário, essa interface superior do qual nós acessamos determinados comandos, não é possível visualizar. Uma outra coisa que é muito interessante é sobre a cópia de objetos. Vamos perceber que muitas vezes o nosso código não está lento porque a linguagem R é interpretada, mas porque usamos um sistema de cópias em que às vezes a gente, quando altera determinados elementos em objetos, a gente pode muitas vezes fazer a modificação no local do que copiar um objeto, isto é, armazenar em outro endereço de memória no computador. Então, tendo esse entendimento, você vai ver que você pode tornar um pouco mais eficiente o seu código. No assunto sobre ambientes, esse objeto tão importante que existe no R, nós percebemos já uma certa complexidade e aí exige com que você vá lá no capítulo específico sobre ambientes, pegue os códigos, tente executar para que você possa entender de fato o que é que está ocorrendo semanticamente com a execução. Mas nós não paramos no que entendemos no livro especificamente, nós vamos aprofundar um pouco mais e vamos ver mais complexidades que existem dentro desse tipo de objeto no R. E aí se faz necessário fazermos uma abordagem em termos de figuras e que nós vamos usar os nossos diagramas, aqueles que nós apresentamos lá no início sobre as atribuições. Agora nós vamos deixar um pouco mais complexos as execuções que vamos realizar dentro do ambiente, enfatizando agora os ambientes. Uma outra coisa que nós vamos abordar são alguns paradigmas da orientação, alguns paradigmas da programação. Dentre eles, nós vamos dar um enfoque dentro dos paradigmas da orientação a objetos. Então, nós vamos ver alguns sistemas de orientação a objeto que existem no R. A maioria das funções que nós temos nativa no R usa o sistema S3. Então, vai ser por meio desse sistema que nós vamos entender o que é que ocorre semanticamente quando nós vemos determinados objetos, como é que uma mesma função olha para um objeto diferente e ela consegue dar uma saída diferente. Como é que ela consegue entender que essa estrutura, que uma determinada estrutura de dado é diferente da outra e ao imprimir isso na tela, o comportamento ocorre de forma diferente. Como é que a gente consegue entender isso? Vai ser justamente nesse enfoque. E aí vai entrar num outro paradigma da programação, que é o estilo funcional que existe na linguagem R. Vamos mostrar situações tais em que nós temos funções vetorizadas, isso nós fizemos uma abordagem dentro desse nosso curso, mas agora nós vamos ver funções mais complexas em que a gente vai ter os recursos de evitar os loops, justamente condições recursivas para uma execução. E aí nós vamos tentar tornar os nossos códigos mais eficientes no sentido de ter um baixo custo de tempo de execução para a realização de um determinado algoritmo.
Dentro do paradigma da programação funcional, vamos ver esses estilos de programação em baixo nível, programação defensiva, vamos ter uma introdução sobre criação de pacotes, vamos ver uma coisa que nós não conseguimos abordar no R básico, que é justamente a criação de gráficos. Criação de documentos estáticos e dinâmicos, também outra perspectiva, a criação de páginas web, esta apresentação que vocês visualizam, também tudo programado em R. E dentre não só esses tópicos, vamos ver muito mais coisas. Espero que vocês tenham gostado do curso R Básico e que nos mantenham e que estejam conosco também para o R Intermediário. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. É claro que isso aqui foi só uma centelha para que vocês possam entrar e expandir dentro do mundo do conhecimento da linguagem R. Sugestões, perguntas, críticas, mesmo tendo terminado o curso, estamos sempre ativos na internet, nas redes sociais e vai ser um imenso prazer compartilhar conhecimento com vocês. Se lembrem que o conhecimento é uma liberdade necessária. Um abraço a vocês e até a próxima.